Nós temos vivido esses dias diferentes, esses dias estranhos, em que estamos aprendendo a cultuar com algumas dificuldades e com alguns avanços tecnológicos, por assim dizer, que trazem os seus benefícios e trazem os seus malefícios, promovem algumas aproximações e promovem alguns distanciamentos. E é bom o fato de que nós podemos, aos poucos, ir retornando a uma certa normalidade, pelo menos no tempo presente, até que outras ordens possam aparecer. Há um tema que eu já venho pensando há um tempo, e que se intensificou ainda mais nessa última semana, em que foi votada a ADPF 811, em que um dos ministros liberou, por assim dizer, a igreja para poder administrar o fechamento ou não das suas reuniões, e dizendo que o município e o estado não teria essa prerrogativa, e depois um outro ministro vai lá e diz, não, isso é prerrogativa do estado, do município. E veja, a minha defesa nessa noite não é política, tá bom? Eu não vou falar se o estado tem direito a isso ou não, se o município tem direito a isso. Esse não é o meu diálogo. Eu só estou tomando isso como ponto de partida para algo que vem imbuído por trás de algumas palavras que foram muito faladas, inclusive nesse julgamento que aconteceu na quarta e quinta-feira, e de ideias que também aparecem nos comentários de quem vê reportagens como essa, nas redes sociais ou coisa do tipo, e de ideias que às vezes até mesmo cristãos estão propagando, e que expressam também um tipo de teologia, expressam um tipo de visão do que significa a igreja reunida em assembleia, o que significa a reunião presencial dos cristãos. Dentre as frases que me chamaram a atenção, eu trago aqui 4 votos, ou parte de 4 votos aí de 4 ministros, e eu já vou adiantar, não vejo isso como uma perseguição religiosa, porque não é só a igreja que está nesse tempo, tem outras pessoas, outras atividades sociais, outros segmentos que também estão sendo de alguma forma cerceados por causa dessa questão que nós estamos vivendo. Eu sei que existem sim gente do executivo, prefeitos e governadores que podem utilizar isso para a perseguição religiosa, mas esse não é o ponto. A questão que eu quero que nós pensemos hoje é a respeito do que está por trás de algumas coisas a ver com o culto. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, dentro do seu voto, disse o seguinte: todos podem continuar a ler a sua Bíblia em casa. O ministro Ricardo Lewandowski, na parte do seu voto também disse: nada impede, ademais, penso eu, que os fiéis, enquanto perdurarem essas restrições, amparadas em critérios científicos, lancem mão de recursos tecnológicos para exercerem a liberdade de culto. O Marco Aurélio de Mello disse: queremos rezar? Rezemos em casa. Não há necessidade de abertura de templo. E a ministra Carmen Lúcia disse: a fé não se materializa na presença em um determinado local de culto. Não está em discussão a questão da liberdade de crença ou de consciência, apenas uma das manifestações da religiosidade. E não se confunde a fé com o símbolo da religião. E ela diz ainda mais: a fé não se mede pela presença, não se confunde com o banco de igreja. E é óbvio que a gente não espera que os ministros da mais alta corte saibam de teologia. O problema é quando nós olhamos para comentários sobre matérias como essa, que dizem coisas semelhantes. Reze em casa, Deus está em todo lugar, não há necessidade de templo, Deus não precisa de um lugar, e coisas como essa, que por trás dessas frases existe uma ideia, existe uma teologia. E como eu disse, o meu propósito aqui não é político, o meu propósito aqui é teológico. E a pergunta é simples: culto online é suficiente? Essa é a pergunta. Dentro de tudo isso, em que esses votos e que muitos comentários tratam, a questão não é se nós devemos agir com desobediência civil contra as regras sanitárias ou coisa do tipo. Não, não é isso. Não defendo isso. E sei que nós estamos vivendo um tempo de exceção, e que nesse tempo de exceção existem necessidades excepcionais. Mas a questão é: e quando isso passar? Culto online será o suficiente? Culto online é igual
ao culto presencial? Nos mesmos termos? Na mesma amplitude? No mesmo tipo? É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. E já dizendo de cara, que eu sei que existem pessoas que não podem estar presentes. Eu sei que existem aqueles que têm motivos que não podem estar presentes. E mesmo porque nós não temos a capacidade de abrigarmos todas as pessoas nesse templo, então sempre alguém vai ficar de fora. Mas a pergunta é, o culto online substitui o culto presencial? E esse é o tema que nós vamos pensar. E à luz disso, pensarmos sobre o que significa essa palavra, culto. O que significa culto? Ou, trocando também o termo, o que significa adoração? A Bíblia fala de culto em dois sentidos. Um sentido que é restrito e um sentido que é amplo. No que diz respeito a esse sentido mais amplo, culto seria tudo aquilo que nós fazemos. Culto é toda a expressão da vida do cristão. Nós vivemos em culto diante do Senhor. Tudo que falamos, tudo que pensamos, a forma como agimos, a forma como tratamos todas as coisas neste mundo, é ou não é uma adoração ao Senhor, é ou não é um culto ao Senhor. E todos os cristãos são chamados a viverem em maneira constante de culto. Antigamente os pastores falavam, a reunião termina, mas o culto continua. E essa é uma realidade. No sentido amplo, culto é tudo aquilo que nós fazemos. Culto é a nossa devoção, culto é o nosso posicionamento. Cultuar, nós podemos estar nesse exato momento cultuando ou não. Lá em casa, no trabalho, nas coisas que nós fazemos, quando nós pegamos a nossa Bíblia sozinhos e nós lemos a nossa Bíblia, quando nós oramos sozinhos, como diz Jesus, entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ali estamos cultuando a Deus. Quando somos justos e honestos nos nossos trabalhos, nas coisas que nós fazemos, assim estamos cultuando a Deus. Então, no sentido amplo, sim, cultuamos a Deus em tudo e com todas as coisas, ou como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo vai dizer, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Há um jeito de fazer todas as coisas para a glória de Deus, até mesmo comer e beber. Há uma forma de cultuarmos a Deus com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos. Da mesma forma o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo que o culto racional, o culto que faz sentido, é aquele de uma entrega voluntária, consciente, em sacrifício vivo diário, em que nós submetemos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, aos pés do Senhor, e vivemos como quem morreu, e vivemos como quem está crucificado em Cristo, e vivemos como quem deseja através de Deus, e buscando em Deus, aquilo que é lícito desejar. Paulo diz, isso é culto racional. Então, nesse sentido amplo, viver é um culto. Nesse sentido amplo, tudo que nós fazemos diante da face de Deus, ou uma expressão que ficou muito conhecida no tempo da Reforma, corandeo, diante da face de Deus. Tudo que nós fazemos, nem tudo que fazemos dentro de um templo, mas tudo que fazemos diante da presença de Deus, diante da face do Senhor. E portanto essa consciência deve moldar a nossa vida, e nos lembrarmos que tudo que nós fazemos é culto. A vida do cristão não é dividida em vida secular e vida religiosa. A vida do cristão é culto, em todo o tempo, em cada área e cada expressão do seu ser, há um culto. Então nisso nós englobamos aqui, quando você ora por alguém ao telefone, quando você ouve uma pregação em casa, seja de uma transmissão dos nossos cultos ou de outra coisa, quando você lê um livro, um devocional, quando você sozinho ora, nas suas devoções pessoais, individuais, no seu culto familiar, essas são formas de cultuar a Deus, nesse sentido mais amplo. Mas isso não pode ser confundido com o culto público ao Senhor. E aí vem então o sentido restrito desta ideia de culto, desta palavra culto. A Bíblia nos fala de uma reunião, uma assembleia solene, que desde o Antigo Testamento é mostrada, é apresentada e é regulada pelo próprio Deus. Deus não só diz que deseja ser adorado, como Ele diz como Ele deseja ser adorado.
E se você se lembra aí um pouquinho do Antigo Testamento, sabe muito bem que Deus sempre foi muito detalhista no culto do Antigo Testamento. Deus dizia onde devia ser o culto, e isso com detalhes arquitetônicos, com cores, medidas, compartimentos. Dizia que tipo de oferta ele desejava receber, que tipo de culto, quais eram os formatos do culto, como era a liturgia desse culto, quem é que eram os oficiais desse culto. Tudo era dito por Deus. E por vezes Israel foi vítima de problemas internos e externos, por se voltar contra a sua aliança com Deus e ir contra as prescrições de culto de Deus. Há um momento em que a Arca da Aliança está retornando, talvez você se lembre desse texto, em que com alegria os israelitas estão trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, depois dela ter sido levada em um momento de guerra. Só que a Bíblia diz que quem deveria carregar a Arca da Aliança eram os levitas, no ombro dos levitas. Mas ao invés disso eles colocam num carro de boi. Lembra desse texto? E enquanto está indo ali aquela carroça, ela passa ali num buraco, resbala, e a arca está indo para cair. E um homem chamado Uzá vai querer dar uma ajudinha, e ele vai lá e dá uma apoiada na Arca da Aliança. Vocês lembram o que aconteceu com Uzá? Lembra? Fulminado, morreu. Mas cheio de boa intenção. Ele foi fazer o bem, ele estava com boa intenção. E aí a gente vê que diante do Senhor só boa intenção não basta. Deus nos conclama a adorá-lo, e Ele diz exatamente como isso deve acontecer. No Antigo Testamento isso está repleto de sombras, repleto de imagens que vão culminar na pessoa de Cristo, que vão se encerrar na pessoa de Cristo. Mas no Novo Testamento nós também temos essa Assembleia dos Santos, essa reunião organizada do povo de Deus. Isso logo no início da igreja primitiva, como uma sombra ou como uma continuidade daquilo que já era conhecido dentre a cultura judaica, o culto a Deus. E lá em Atos capítulo 2, versos 46 e 47, nós vemos um pouquinho sobre isso. O texto um pouco antes vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e tudo mais. E lá no versículo 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Desde o início da igreja primitiva nós vemos um tipo de organização que acontecia nas casas, mas que também acontecia ali no pátio do templo, que era o lugar que podia comportar um grande número destes crentes, destes cristãos. Se você se lembra, ainda em Atos capítulo 2, a quantidade de novos convertidos naquele tempo já passava de 3.000 cristãos. Onde se coloca 3.000 cristãos? Como que 3.000 cristãos vão se reunir? Em que casa cabe 3.000 cristãos? Em casa nenhuma. Então eles iam para o pátio do templo, e ali adoravam o Senhor, ali cantavam louvores ao Senhor. E ao longo da história da igreja, nós vemos isso no livro de Atos, vemos isso em todas as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de João. Nós vemos esta igreja que está vibrante, que se reúne, e nós vemos textos que falam não só do que acontecia, como normatizam as ações dessa igreja. Há um texto que é muito conhecido também quando nós falamos de igreja, que é o texto de Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25, que diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E o verso 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o escritor aos Hebreus traz novamente aquilo que já estava na cabeça de todo mundo, que eles já sabiam, ele está somente lembrando. Ele diz: não deixemos de nos reunir como igreja. E geralmente é assim que o Novo Testamento trata da ideia de culto, reunir-se como igreja. A palavra igreja, eclésia em grego, ela significa assembleia, ela significa reunião, que passou a ser utilizada pela igreja, mas não era utilizada pela igreja.
Era usada para outras reuniões, outras assembleias, para o ajuntamento de filósofos, para o ajuntamento político. Quando se reunia para alguma coisa, dizia: ali está uma assembleia, uma eclésia. A palavra eclésia significa chamados para fora, é a ideia de um grupo que é chamado para fora, sendo um outro grupo para alguma coisa específica. E muito cedo, a igreja adotou esse nome, eclésia, comunidade da fé, a assembleia. E o escritor aos Hebreus está dizendo: não deixemos de eclésia, não deixemos de estarmos como assembleia presencial reunida. Então estes e outros textos não só descrevem, mas normatizam o que nós vemos nas páginas do Novo Testamento, da reunião dos cristãos no primeiro dia da semana, no domingo, em celebração à ressurreição de Cristo. Enquanto os judeus celebravam o último dia da criação, os cristãos passam a celebrar o primeiro dia da nova criação, o primeiro dia desde a ressurreição de Cristo, que fecha este ciclo e começa então essa nova criação de Deus através de Cristo Jesus. E os cristãos então passam a adorar a Deus no primeiro dia da semana, em culto solene, de maneira, nesse sentido estrito, como uma reunião semanal da igreja e composta pelos elementos que a Escritura também aponta. A Escritura nos diz o que deve estar no culto cristão: a pregação, o louvor, as orações. Essas coisas devem habitar o culto cristão e são normatizadas pela Escritura. Então, quando nós olhamos para isso, devemos pensar o que significa a igreja reunida. Veja, Deus está salvando para si um povo. Deus não está salvando para si cristãos dispersos. E é assim desde o Antigo Testamento. Deus diz para Abraão, logo de cara: farei de você um povo, uma comunidade de muitos povos, um ajuntamento de muitas pessoas. Esse é o início deste processo redentivo. E quando nós olhamos para o fim de todas as coisas, para aquilo que é chamado de escatologia, nós vemos que no final Deus terá reunido para si um povo, gente de todo povo, tribo, língua e nação. E a igreja organizada como assembleia é o símbolo disso. Quando nós estamos juntos, nós estamos manifestando a igreja escatológica. Quando nós estamos juntos, nós estamos encenando esse mistério da redenção em Cristo Jesus. Porque quando eu adoro em casa, quando eu oro em casa, quando eu cultuo em casa com a minha esposa e com os meus filhos, existem coisas que nos ligam, além de Cristo. Mas quando nós estamos reunidos, nós temos aqui várias famílias, com várias histórias, com várias vivências, cada um com os seus dilemas, com os seus pecados, com as suas facilidades, com seus hábitos, com as suas potencialidades, e o que nos torna uma coisa só é Cristo. Não é a consanguinidade, não é simplesmente porque você gosta das mesmas coisas que eu gosto, não é porque a gente torce para os mesmos times de futebol, não é porque nós pensamos politicamente da mesma forma. O que nos une na igreja do Senhor como corpo de Cristo é a pessoa de Cristo. Ele é o diferencial, de forma que todas as coisas podem ser diferentes. Há muitas coisas que podem tentar nos separar, mas quando nós entendemos que Deus está salvando para si um povo, e esse povo é salvo por meio de Cristo, todas essas coisas se tornam muito pequenas, e nós relevamos todas essas coisas, nós vencemos todas essas coisas, pelo bem de sermos o povo de Deus. E se nós não temos a capacidade de tolerar o outro nas suas diferenças, o céu não é para nós, a eternidade não é para nós. Porque se você não tolera a diferença hoje, o que te faz achar que vai ser bom estar com alguém diferente por toda a eternidade? Então o céu verdadeiro só seria daqueles que pensam exatamente, estritamente iguais a mim. Mas não. E quando nós pensamos nisso, pensamos que Deus salva a gente de todo tipo, com todos os tipos de ideias, que Deus salva corintiano, creia você ou não, Deus salva palmeirense, Deus salva bolsonarista, Deus salva petista, Deus salva gente de todo tipo, porque para Deus não existem impossíveis. Nós não somos salvos pelo nosso background,
Nós não somos salvos pelo nosso passado, nós não somos salvos pelo nosso mérito, nós somos salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que pagou o preço por nós, porque nós não seríamos capazes de pagar o preço por nós, e é isso que nos torna um. E a igreja reunida é a encenação disso, é a encenação desta igreja, corpo de Cristo, de todo povo, tribo, língua e nação, do passado, do presente e do futuro, com ideias, pensamentos, línguas, cores, tipos diferentes, mas que se tornam uma coisa só, por causa de Cristo Jesus. Então, quando pensamos nisso, nós entendemos que culto individual, culto familiar, culto devocional pessoal, são formas de louvar a Deus, mas elas não devem ser confundidas com um ajuntamento dos cristãos. Agora vem um terceiro tipo de culto, que é o culto online. E o que é o culto online? Eu te garanto que se você procurar na Bíblia, você não vai achar culto online, porque isso é uma coisa do nosso tempo. Essa é uma tecnologia da qual nós nos apropriamos, e existem os benefícios de tudo, né? A tecnologia está aí para ser usada, e tudo que o homem faz, presta bem atenção nisso e leva isso para a sua vida. Tudo aquilo que um ser humano faz, tem duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e sobre nós está algo chamado de graça comum. Então, em tudo que nós fazemos, de alguma forma, a graça comum está se manifestando, mas ao mesmo tempo somos todos caídos, ao mesmo tempo todos nós somos tocados pelo pecado, e tudo que fazemos de alguma forma é tocado pelo pecado. Você pode não gostar de funk, mas de alguma forma nesse negócio está a expressão da graça comum. Uma pessoa que tem a capacidade de articular ideias, sejam elas grandes ou pequenas, uma pessoa que tem a capacidade de operar tecnologia, computadores, tocar um instrumento, a pessoa que tem a capacidade de criar, seja algo que nos agrada ou que não nos agrada, só pode fazer isso porque ela é a expressão da graça de Deus. Mas há o pecado ali, que toca todas as coisas, e que distorce todas as coisas, e até mesmo as coisas mais santas que nós fazemos, são de alguma forma tocadas pelo pecado. Até mesmo as canções mais belas de adoração, quando não tomamos cuidado, podem se tornar algo em si mesmo. Aqueles que compõem canções ao Senhor, podem ser tentados em todo o tempo a se tornarem famosos pelas suas canções, e deixarem de simplesmente adorar, para o desejo de serem conhecidos. Tudo que nós fazemos, expressa graça comum, expressa o toque da queda, e Deus usa a tecnologia. Nós vemos Deus usando muito tecnologia nas Escrituras. Deus salvou para si um povo, quando de um grande dilúvio, através da tecnologia, através de algo que ninguém tinha, em que Deus deu as medidas exatas, do uso tecnológico de um aparato flutuador, para salvar um povo. Deus usa até mesmo as coisas que são criadas em oposição a Ele. Lá em Gênesis nós vemos que os nossos primeiros pais têm 2 filhos, Caim e Abel, lembra? Um mata o outro, Caim mata Abel, eles têm um outro filho, chamado Sete, e da linhagem de Caim, vem só gente quebrada, bagaceira, e da linhagem de Sete, vem gente que era mais pertinho de Deus. E é interessante que diz que o 7º filho de Sete, 7ª geração depois de Sete, era um homem chamado Enoque, lembra de Enoque? E diz o texto que Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus levou para si, um homem cheio de Deus. Mas Caim também teve gerações, e o 7º filho de Caim, um homem chamado Lameque, foi um homem perverso, um homem que disse que faria maldades, e que qualquer um que pisasse no seu calo, ele mataria, ele seria vingador, e foi o primeiro polígamo que nós encontramos nas Escrituras, o primeiro a se casar com mais de uma mulher, e ele tem 3 filhos, Jubal, Jabal e Tubal-Caim, 3 filhos,
Mas esses 3 filhos, diz a Bíblia, que eles criam tecnologia. Um é responsável pela criação de gado, de pastoreio. Ele começa a pecuária. Ele inicia a pecuária. O outro é responsável por instrumentos musicais. Ele desenvolve música, ele cria instrumentos musicais. E o outro desenvolve instrumentos de bronze. E de uma outra liga metálica que agora não me lembro. Você fala, olha só, fazendo tudo isso em oposição a Deus. Para se opor a Deus. Mas mais à frente, nós vemos Deus usando todas essas coisas. Havia música no templo de Deus, porque Deus havia dito que deveria haver música, com instrumentos musicais. Os patriarcas todos eram criadores de gado, ovelhas, gadinho, eram pastores. Quando o povo de Israel está constituído, Deus permite, e eles usam nas suas batalhas, instrumentos que haviam sido forjados. Deus restaura, Deus redime, porque não há uma partícula sequer nesse mundo que não pertença a Deus. Por mais que os seres humanos possam usar todas essas coisas para a destruição do outro, em uma tentativa de oposição a Deus, Deus é poderoso para usar até mesmo as tecnologias para a glória do seu nome. E assim tem sido a internet. Tem sido utilizada para diminuirmos as distâncias. Mas o que é o culto online? O culto online não é nem uma devoção individual, nem a reunião pública da assembleia presencial. No culto online, os irmãos que estão nos assistindo, quando nós oramos aqui, eles, eu espero, também estão orando lá. Quando nós cantamos, eles também estão cantando as mesmas músicas lá. A mesma palavra que nós estamos meditando nessa noite, eles estão meditando lá. Mas não juntos, só que ao mesmo tempo. Há uma diferença. Há uma diferença dessa presencialidade. Há uma diferença. Porque nós somos chamados a adorar a Deus juntos. Quando chega essa época assim de Dia dos Pais, às vezes aniversário, a Sofia às vezes gosta de fazer uns agradinhos do papai. Ela vai lá e faz uma cartinha, um desenhinho ali, em homenagem. O Mateus ainda não consegue fazer isso. O Mateus ainda não tem esse tipo de desenvolvimento. Mas digamos que daqui a algum tempo ele faça. Há uma diferença entre os dois sentarem um ao lado do outro e cada um fazer o seu ao mesmo tempo e trazerem os seus presentinhos. Outra coisa é quando eles juntos fazem alguma coisa. Eu não estou dizendo qual é que tem mais valor, estou dizendo que são coisas diferentes. Da mesma forma, o culto público, quando nós fazemos juntos, é uma coisa, e quando nós fazemos ao mesmo tempo, é outra coisa. Agora, para não ficarmos só divagando aqui nestas ideias, vamos passar para o texto aí, para um estudo de caso, em que nós vemos o apóstolo Paulo utilizando tecnologia. Dentre as muitas vezes, nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo uso de algo para um fim, para mitigar ali uma dificuldade, uma barreira. Romanos capítulo 1, verso 8 diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Vemos aqui Paulo utilizando dessa tecnologia que ele usa em muitos outros momentos para falar com as igrejas. Igrejas às quais ele tinha uma mensagem de encorajamento, ou de correção, ou até mesmo de disciplina. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios,
dentre os assuntos que ele trata, um assunto era colocar alguém em disciplina, era expulsar uma pessoa da comunidade da fé. E Paulo diz: olha, eu não posso estar aí com vocês, mas considerem como se eu estivesse em espírito, e estas instruções vocês acatem. Ele não podia estar, mas então ele usa de um meio tecnológico para tentar minimizar as dificuldades. Você vai ver nessa carta, esse texto que nós lemos, Paulo dizendo: eu queria estar aí, mas vocês sabem que eu não posso. Você vai ver em outros lugares, em Filipenses, Paulo dizendo a mesma coisa, em Coríntios, em Colossenses, em Efésios, em 1 aos Tessalonicenses, até mesmo a Timóteo, Paulo fala isso. Nós vemos João escrevendo 3 cartas, e dessas 3 cartas, 2, ele diz: olha, eu queria falar mais algumas coisas, mas eu não vou falar por carta, eu espero ir até vocês para comunicar essas coisas a vocês. As cartas, elas desenvolviam um papel, elas tinham um propósito, o propósito paliativo, o propósito de tentar minimizar uma necessidade enviando uma carta. Bom para nós, não é? Que essas cartas foram escritas e nós temos o registro dessas cartas, mas essa não era a intenção de Paulo. Paulo queria estar lá, Paulo queria olhar nos olhos, Paulo queria reunir a galera, Paulo queria estar com a igreja, para que compartilhasse dons e recebesse dons. É isso que ele queria. Assim como hoje nós fazemos também culto online, ou também transmitimos o nosso culto, e esse não é o ideal, mas fica registrado, pode ser visto depois, tem os seus benefícios, bom também, mas esse não é o propósito final. Nós nos reunimos como comunidade da fé, e Paulo diz o porquê que é importante a presença física. Ele diz aí no versículo 11 novamente, ele diz: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Como igreja, nós somos fortalecidos, e presta atenção nisso, nós somos fortalecidos pelo exercício de dons e talentos da comunidade da fé. Não só por aquilo que o pastor faz, não só por aquilo que o ministério de louvor faz, não só por aquilo que alguém que sobe a esta plataforma faz, mas cada cristão, no desenvolvimento da sua vida cristã, contribui para o crescimento de outros. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que a igreja de Cristo, ela é edificada e fortalecida, à medida em que cada parte realiza a sua função, como um corpo que é unido por juntas e medulas. Assim a igreja vai se edificando à medida que cada um faz o seu papel. E Paulo está dizendo: eu preciso estar com vocês, porque o meu desejo é compartilhar algo com vocês. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que ele vai receber algo, porque há uma troca. A comunidade da fé tem esse propósito de trocarmos as nossas experiências e os nossos dons, a fim de edificarmos e sermos edificados. Deixa eu te dar um exemplo aqui, como pregador. E aqui eu vou ter que confessar meus pecados. Minha esposa está aí, que não me deixa mentir sozinha, ela vai mentir junto comigo. Raríssimas foram as vezes que eu saí de um culto dizendo: hoje eu sinto que eu não atrapalhei. Raríssimas foram as vezes. Geralmente eu vou para casa em crise, pensando: eu não disse o que eu tinha que ter dito, eu falei o que eu não devia ter falado. De manhã eu falei umas coisas que eu queria ter falado hoje à noite. Hoje à noite eu falei umas coisas que eu devia ter falado de manhã. E vou para casa me remoendo, achando que eu não fiz bem aquilo que o Senhor me deu para fazer, com um sentimento de culpa, achando que eu estraguei tudo. E esse é o meu pecado que eu estou confessando para você, e eu tenho que lidar com Deus, porque eu sei que é Ele quem é soberano, e é Ele quem fala, não tem a ver comigo, eu faço o meu melhor, mas no final das contas, é o Espírito Santo dele que fala. Mas essa é a minha crise, e graças a Deus eu sei que essa não é só a minha crise. Muitas pessoas que eu respeito demais, gente que eu quero chegar aos pés como pregador, bem só aos pés, que diz as mesmas coisas, mas essa é a minha crise. E muitas foram as vezes que Deus pastoreou o meu coração, ao chegar em casa e receber uma mensagem de alguém que dizia: obrigado por ter falado isso, essa palavra falou comigo. E eu dou aquela respirada, falou, não atrapalhei tanto assim. Veja, não é uma questão de reconhecimento, não é uma questão de aplauso. Eu entendo a responsabilidade do que eu estou fazendo aqui em cima, e eu faço com zelo, porque eu amo o Senhor,
E eu sei que o Senhor não merece menos do que o meu melhor. Essa crise é uma crise de, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que às vezes a minha carne fala mais alto. E a minha crise é, será que ela falou mais ou Deus falou mais? Essa é a minha crise. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estou aqui olhando para cada um de vocês, eu não estou só compartilhando algo que pode te edificar. Eu estou sendo edificado por vocês. Porque quando eu olho no olho de alguém que está entendendo, e que às vezes faz até assim, ó, eu já tenho esse feedback na hora, e eu digo, é o caminho certo, Deus está confirmando, eu estou fazendo certo, e isso me empolga um pouquinho mais, e essa troca nos abençoa, de que a sua postura na hora da adoração, move um tipo de serviço diferente, de que quando você se entrega, não é só você que está sendo abençoado diante da presença do Senhor, mas você está sendo instrumento de Deus para contagiar e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Quantas vezes, queridos, nós já chegamos, e você pode dizer isso, cansados, atribulados, às vezes arrastados até aqui, eu não queria estar aqui, eu não queria ter vindo no culto, eu vim porque senão os irmãos vão ficar perguntando por que eu não vim, vão pensar por que eu não estou indo, eu desviei, alguma coisa assim, então hoje é domingo, é dia de culto, então eu vou no culto, mas eu não quero. Se eu pudesse eu ficava em casa, hoje eu só quero dormir, hoje eu só quero ligar minha TV, assistir um Netflix, eu não quero ver ninguém. Mas muitas foram as vezes, que eu sei que você pode dizer isso, que ao chegar num lugar como esse, com o coração às vezes doído, choroso, quebrado, sem querer louvar, de repente você é levado por uma atmosfera diferente, ao olhar pessoas que assim como você, têm os seus problemas, têm as suas crises, mas que escolheram deixar os seus afazeres para aqui se jogarem diante do Senhor. Quando você vê alguém levantando a sua mão, quando você vê alguém abaixando a sua cabeça, fechando os seus olhos, quando você vê a postura de entrega de alguém, seu coração vai sendo novamente cheio dessa mesma presença, desse mesmo entendimento. E a simples presença dos outros nos edifica. A simples postura de entrega dos outros edifica. E aqui já vem uma aplicação muito importante, viu? Seja intenso em tudo que você faz para o Senhor. Se é para orar, ora mesmo. Se é para cantar, canta mesmo. Se você vai aplaudir durante as canções, faz direito. Faz com vontade. Porque isso não é só honra a Deus, isso é encorajamento à comunidade da fé. Quando você sente que algo é de fato para você, você encontra algo que você diz, é isso mesmo, não se cale, diga, é isso mesmo, diga amém, diga é assim mesmo, porque isso não só faz com que o seu coração seja disciplinado a se apegar mais a Deus, mas isso edifica as pessoas que estão ao seu redor. Quando nós estamos reunidos, como diz Paulo, eu não estou aí só para abençoar, mas também para ser abençoado. Diz Paulo aí, versículo 11 novamente, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. O texto que nós lemos há pouco, Hebreus capítulo 10, versos 23 e 25, a palavra do Senhor nos diz, apeguem-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E como é que nós nos incentivamos ao amor e às boas obras? Verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se você ler o início desse capítulo, capítulo 10, o autor está falando sobre o culto do Antigo Testamento, sobre a adoração do Antigo Testamento, que era feita recorrentemente. Ele diz, tudo isso era uma sombra que apontava para Cristo, e agora ele diz, nós podemos entrar diante da presença de Deus por um novo e vivo caminho, por meio deste sangue, por meio deste sacrifício. E diz, então, já que nós temos essa possibilidade, esse privilégio, façamos isso, e nos encorajemos uns aos outros. Como? Através de uma reunião cultica,
através de uma assembleia, encorajando uns aos outros, com palavras, com olhares, com dons, com talentos, com serviços. Quando estamos reunidos, você não só ouve a palavra, você vê gente, você louva, você canta com os outros. Estarmos reunidos provoca em nós uma postura diferente, porque o culto e a liturgia é formativa. É na igreja que a gente senta e a gente levanta, que a gente ora, que a gente fecha o olho, que a gente canta. Você faz isso na sua casa quando você está assistindo o culto? Quando o pastor fala assim, os irmãos podem se levantar, você se levanta lá na sua casa? Fala, vamos orar, você fecha o olho e ora. Nas canções, você canta, a plenos pulmões, como você faz aqui. Há algo diferente. Você se arruma para participar do culto na sua casa? Toma banho pelo menos. Mas por que nós fazemos isso, queridos? Porque nós estamos consagrando um tempo ao Senhor. Isso tudo é um símbolo, isso tudo é um ritual. E qual a importância dos rituais? Os rituais são formativos. Lá em casa, quando vai dando por volta das 5 horas, a criançada já começa, vai tomar banho, a Maiara vai tomar banho, já fica louca, e eu começo a terminar as minhas coisas. É um ritual. Colocamos as roupas, a Maiara briga comigo porque eu não ajudei com as crianças. É um ritual. E a gente vem para o culto. Estamos aqui. E aqui oramos. Aqui, alguém vem aqui, seja o pastor, seja outra pessoa, ora e a gente diz, amém. Na hora de sentar, nós sentamos, na hora de levantar, nós levantamos, nós aplaudimos, nós dizemos glória a Deus, nós fazemos assim com a mãozinha na hora de receber a oração. É diferente, há uma consagração diferente, há um posicionamento diferente, há uma entrega diferente, há uma postura diferente, há um compromisso diferente. Mas isso custa, e sempre vai custar. Hoje custa um pouco mais, e há pessoas que gostariam de estar aqui, e não podem estar aqui. Mas há muitos que poderiam estar aqui, mas que não gostariam de estar aqui. Há muitos que, por causa da pandemia, não podem estar, e há outros que usam a pandemia como desculpa para não estar. Há um texto que eu acho belíssimo, ali no finalzinho de Samuel, quando Davi está naquele processo de construir um templo ao Senhor. Davi vai encontrar o lugar para construir esse templo. Ele vai numa terra ali, onde antigamente era a terra dos Jebuseus, e ele vai até um lugar que é conhecido como a eira de um homem chamado Araruna. Nome bonito, né? A eira de Araruna. E ele chega e fala assim, eu quero comprar essa terra porque eu vou erigir um templo ao nosso Deus. Quanto custa essa terra? Lembra a resposta do Araruna? Para o meu rei nada. Pode ficar, é tudo seu. Você lembra a resposta de Davi? Ele disse, não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Infelizmente, a postura de muitos crentes é o contrário. Darei ao Senhor só aquilo que não me custar nada. Quanto menos custar, melhor. Custa nos programarmos para estarmos juntos, custa. Custa tomar banho no domingo, custa. Se organizar as crianças, custa. Custa ir dormir talvez um pouco mais tarde, sendo que tem que acordar no outro dia pela manhãzinha para trabalhar, custa. Custa o deslocamento, custa a gasolina, custa, tudo custa. Mas o que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor? Quanto vale o nosso amor pelo Senhor? Quanto o Senhor pagou pela nossa redenção? Quanto custa entregarmos algo ao Senhor? Deus é digno de receber algo que entreguemos a Ele com amor, por mais que isso nos custe, porque para Ele custou. E Ele não poupou o seu único filho, e não somente isso, diz a palavra do Senhor, não daria Ele também, juntamente com Cristo, de graça as demais coisas. Mas aqueles que só fazem quando não custa nada, quando não custa esforço. E aqueles, como eu disse, que usam desculpas. Há um texto em Ageu, capítulo 1, você deve se lembrar,
em que o povo foi levado de volta à sua terra para reconstruir o templo ao Senhor, como um símbolo do seu compromisso, como um símbolo da sua aliança com Deus. Mas chegando lá, eles se desviaram desses caminhos e começaram a cuidar da própria vida. E a coisa que eles diziam era o seguinte: não é tempo de levantar um altar ao Senhor, porque as situações eram difíceis. Eles diziam: não é tempo, não dá, não tem condições. Mas ao mesmo tempo, estavam construindo para si casas de fino acabamento. E Deus diz para eles: como assim não é tempo de construir para o Senhor? Mas é tempo de construir casas de fino acabamento. E há muitos que usam como desculpa a pandemia, diz: não, eu não posso ir porque eu tenho medo de me contaminar e tudo mais. Mas não usam essa mesma desculpa para continuarem trabalhando, para estarem dentro de um comércio, para estarem dentro de um supermercado. Às vezes passam mais do que o tempo que passam dentro da igreja, dentro de um supermercado, com gente que nem sabe quem são. E aqui nós, com todos os nossos distanciamentos, um bando de crente mascarado, passa álcool em gel lá na porta, na hora de cumprimentar é no soquinho, ainda chega lá na porta e se besunta todo de álcool em gel. Mas a gente pode encontrar desculpas. O culto online é o suficiente? Eu não estou dizendo que agora não seja necessário, porque, para fechar, quero que a gente termine com o sentimento de Paulo. O que Paulo está dizendo aí de novo no versículo 11, verso 10, ele diz: em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. E lá no versículo 13 ele diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Que fiquemos com o sentimento de Paulo: eu queria poder mais. Eu queria. Paulo disse: vocês sabem o quanto eu quero, mas não está dando agora, estou sendo impedido. Paulo diz: eu oro para o Senhor para que finalmente consiga, mas vocês sabem que não está dando. E enquanto não dá, o que a gente faz? Bom, a gente escreve carta. Enquanto eu não consigo, o que a gente faz? A gente usa a tecnologia. E aqui fica o final dessa exposição. Há aqueles que querem e não podem. O Senhor é simpático a nós. O Senhor conhece todas as coisas. E há aqueles que gostariam muito de estar cultuando ao Senhor, presencialmente, se aproveitando de todos esses benefícios do culto público, mas não podem de verdade. E eles se unem a um grupo muito grande de cristãos ao redor do mundo, que não podem cultuar ao Senhor, não por causa de uma pandemia, mas porque pode entrar um doido a qualquer momento, com uma arma na mão, e matá-lo só pelo fato de estarem cultuando, porque podem ser presos e levados para campos de concentração, só pelo fato de estarem cultuando, que gostariam muito de estar reunidos como comunidade da fé, mas que se for encontrada uma página da Bíblia que seja nas suas mãos, isso é motivo para a prisão perpétua. E muitos são os cristãos que recebem Bíblias contrabandeadas, e que, como comunidade, cada um pega uma página e decora aquela página, para que quando possam se reunir, cada um cita uma página para o outro. Como eles gostariam de poder se reunir como comunidade da fé. E nós, quando queremos e não podemos, nós nos unimos com esse povo de Deus que está cultuando ao Senhor, esse povo de Deus que continua povo do Senhor, que continua sendo suprido pelo Senhor de maneira miraculosa. Quando nós queremos e não podemos, nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, abrevia esse tempo, Senhor, acaba com esse negócio logo, Senhor, eu quero muito que nós possamos de novo estarmos com toda a liberdade, com toda a igreja, clamando o Teu nome, louvando o Teu nome. Nós nos unimos com esses irmãos. Por outro lado, quando nós podemos e não queremos, bom seríamos que reavaliássemos a nossa salvação. Quando podemos e não queremos, bom seria pensarmos se de fato entendemos o sacrifício de Cristo. O Deus que nos deu a semana não merece 1h30 da nossa semana? O Deus que nos deu a vida e o fôlego de vida
não merece um tempo de louvor bem cantado, saindo bastante ar dos seus pulmões? O Deus que te sustenta de pé, não merece que você se coloque de pé diante dele? Levante as suas mãos. Se não há desejo de estar diante do Senhor, se não há desejo de estar com o povo do Senhor, se pode, mas não quer, aí a vaca já foi para o brejo faz tempo. E o que nós precisamos é da misericórdia do Senhor. Culto online é o suficiente? Devoção individual é suficiente? Não. Há um mandamento de nós, sozinhos, orarmos a Deus, buscarmos a sua palavra, crescermos na graça e no conhecimento. Mas há um mandamento: não deixemos de congregar, porque uma coisa não substitui a outra. De nada adianta a sua devoção pessoal se não há desejo de estar com o corpo de Cristo. De nada adianta estar com o corpo de Cristo se você não tem o desejo de uma devoção pessoal, de uma vida de culto, e de um culto com a sua vida. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos abençoe, e que esse sentido, esse sentimento possa inundar os nossos corações. Hoje, como Paulo, nós usamos as tecnologias porque não dá. Cultuar é um mandamento. Há duas formas que nós vimos aí de pensarmos sobre culto, de maneira ampla e de maneira restrita, e essas não são equivalentes. Pensamos um pouco que o ajuntamento solene é um meio de graça, e que Deus manifesta a sua graça, promovendo encorajamento mútuo, encenando esse povo escatológico. Recebemos de uma graça especial, e também disciplina os nossos hábitos, disciplina a nossa postura, disciplina o nosso coração, disciplina a nossa rotina. As declarações dos ministros do STF mostram uma visão equivocada sobre teologia. E não se espera que eles tenham uma visão correta sobre teologia. Se espera que eles façam bem o papel deles lá. Por isso, olharmos para declarações como essa, passa. Oremos em casa, passa. Não precisa de igreja? Passa. O problema é quando cristãos pensam da mesma forma. Ainda não podemos, e respeitamos as legislações, respeitamos as regras sanitárias, e fazemos isso com temor ao Senhor, num desejo de promover vida, e de zelar pela saúde dos nossos irmãos. Fazemos, aquilo que é imposto, fazemos, mas com esse coração de Paulo. Não vejo a hora desse troço acabar, não vejo a hora de todo mundo arrancar a máscara, e eu não vejo só mais olhos ou óculos, alguns até embaçados por causa da máscara, mas vejo sorrisos, que quando acabe o culto a gente não precisa sair correndo para casa, mas que a gente fica um tempão aqui ainda, batendo papo, tomando o nosso café da comunhão, chegando mais cedo, saindo mais tarde, falando do Palmeiras, do Corinthians, falando da vida, mas olhando uns nos olhos dos outros, dizendo: eu vou orar por você nessa semana, e compartilhando dos nossos testemunhos, das nossas fraquezas, das nossas dores, sabendo que o Senhor se manifesta de uma maneira especial, através do seu povo.